Olá pessoal, aqui é Leonardo. Eu estou trazendo aqui algumas entrevistas com especialistas nessa área de educação infantil, principalmente, já trazendo aqui conteúdo para alguns pais, né, para poderem fazer um acompanhamento melhor com seus filhos. E surgiu a necessidade da gente trazer um pouco mais sobre o conteúdo voltado para pais pais de filhos com dificuldades de aprendizagem. Então, estou aqui com a professora Ozeni Ribeiro, tem doutorado em educação, a linha de pesquisa dela é em desenvolvimento humano infantil e processo de aprendizagem, e ela é a cofundadora e mentora do IDEA, o Instituto de Desenvolvimento de Aprendizagem e Altas Habilidades. De aprendizagem e altas habilidades, e atua como diretora pedagógica aqui do IDEA. Fica aqui em Brasília mesmo, no Lago Sul. Eu gostaria que ela se apresentasse, falasse um pouquinho mais sobre elas, as experiências. Na verdade, ela tem uma formação gigantesca que a gente vai tentar resumir. E espero que seja muito importante aí esse conteúdo para os pais. Doutora Ozeni Ribeiro, pode falar um pouquinho mais da sua experiência, sua formação? Olá pessoal, estou aqui com o Leonardo. Eu vou falar rapidamente a minha formação. Como ele colocou, eu tenho doutorado em educação, mas esse doutorado ele é constituído de uma experiência grande como mãe e como professora. Eu comecei todo esse estudo, todas as minhas pesquisas, elas partiram da minha prática e do que eu queria oferecer para os meus filhos. Então é um doutorado acadêmico, mas que tem, na verdade, toda a minha vida de mãe e de professora ali dentro, né? Faço já esse trabalho com pais, com as crianças, até hoje já desenvolvendo, aplicando essas coisas, essas práticas que nós já desenvolvemos durante esses 40 anos atuando na área. Show! A gente tem trazido essa série de entrevistas aqui e é engraçado que cada professor, né, tem uma motivação, né, tem uma história, né, bem particular, tem alguma situação que marcou a vida dele, né? Queria que você comentasse algum caso, alguma situação bem específica mesmo, né, nessa sua jornada na educação. Separo assim dois grandes momentos na minha vida, de mãe e de professora, né, que me colocaram nesse propósito que eu cheguei até hoje. Tudo que eu fiz foi direcionado a isso. Como mãe, que eu tenho 3 filhos, eu tive muita dificuldade na criação desses filhos, porque eles apresentavam essas características que são comuns de filhos que não querem estudar. Então, eles não... aquela coisa que você sofre durante o ano inteiro, eles te fazem sofrer o ano inteiro, aquela angústia de que se vai passar de ano, se não vai passar. E o que eu percebia é que a dificuldade que meus filhos tinham de estudar não era exatamente uma dificuldade de aprender. E é o que eu percebi depois, juntando tudo isso com todas as crianças que eu trabalhei em torno... Eu tentei fazer essa conta um dia, ficou difícil porque foram 38 anos, esses 2 anos eu constituindo a IDEA, mas durante 38 anos foi com muitas crianças. Então, em torno de 10 mil, 11, eu contei por alto de crianças. Nossa. Que passaram pelas minhas mãos. E o marco que eu tive como professora foi de uma criança de 7 anos que ela não conseguia aprender, era totalmente rejeitada na escola. Foi assim que eu entrei na área da educação. Ninguém gostava dessa criança, na verdade, ela não conseguia ficar em sala, ela não conseguia aprender nada. Diretores, os outros professores, ninguém dava conta dela. E aí aquela coisa que acontece com o professor novato, não coloca na sala da Ozeni que ela ainda não conhece. E eu também comecei a rejeitar essa criança, assim como todos rejeitavam, porque realmente ela era muito, muito, muito difícil. Ninguém conseguia controlar. Até que um dia na sala entrou uma mulher com um pedaço de pau na mão querendo bater em uma criança, e era essa. Então ela corria atrás, eu tentando defender, e era a mãe dela. Eu soube que era a mãe quando ela conseguiu gritar muito. E eu fiquei tentando proteger essa criança. E ela parecia uma criança insensível, porque ela não se sensibilizava com nada, ela não ouvia nada, não queria aprender. E aí teve um momento que eu resolvi dar a volta e abracei a criança. Quando eu abracei, eu percebi que ela estava chorando muito e ela me apertava. E naquela cena da mãe com aquele pedaço de pau querendo bater, ela gritando e querendo se livrar,
e eu abraçada nela, tentando proteger com o corpo para ela não ser machucada pela mãe. Eu vi a minha infância toda ali. E naquele momento eu vi que aquela criança tinha sentimento e que talvez todos os problemas que ela tivesse até aquele momento não fossem dela de verdade. Então foi uma transformação muito grande que eu tive, que ela me provocou naquele momento. E foi interessante que o que eu sinto até hoje, quando eu me lembro desse episódio, que ele é muito marcante para mim, na minha memória, é que naquela hora eu passei a gostar dela. Então eu passei a desenvolver um afeto, porque eu vi que ela era uma criança que tem sentimentos. Ela não era aquela criança que parecia ser. Então a partir daquele momento eu passei a gostar, o dia de aula, a partir daquele dia, ele foi completamente diferente. O que eu percebi? Que eu me conectei com aquela criança. Então ela passou a me ajudar na sala de aula, ela se transformou completamente aquele comportamento maluco que ela tinha. E eu senti naquele dia que foi uma conexão forte que eu tive com ela. Então quando eu passei a gostar, a expressar um afeto, e ela se sentiu amada também, ela sentiu que alguém deu valor e gostou dela, foi uma coisa muito forte. A nossa relação mudou completamente, mudou a relação dela com os colegas na escola e com a mãe dela. Então a mãe dela era uma pessoa que não tinha conhecimento de como lidar com ela, que realmente ela era muito difícil. E para resumir a história, no final do ano, a mãe chegou para mim, junto com ela, segurando na mãozinha dela e falou: professora, a gente não tem nada para te dar, mas ela juntou essas moedinhas, que eu me lembro que na época, hoje eu diria que era R$1, mas eu não sei na verdade quando era, porque isso foi em 1983. Uau, e ela falou, ela juntou isso aqui o ano todo para te dar, e eu quero agradecer. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas a mudança dela foi muito grande e a minha também. E isso me marcou. A partir daquele momento, ela me mudou e eu mudei o meu jeito com os meus filhos. E a partir daquele ano de 83 até a minha aposentadoria atuando com essas crianças, que foi em 2010, e até hoje, do que eu faço aqui no IDEA, eu trouxe isso como um propósito de vida, que a criança, ela é um ser que a gente só precisa se conectar e conseguir se comunicar com ela. Então, na verdade, o que aconteceu naquele dia é que eu consegui me comunicar com essa menina. E a gente passou a se entender de uma forma, e aí eu comecei a aplicar aquilo também com os meus filhos. E essa mudança foi grande. Aí eu passei a desenvolver um trabalho com os meus alunos durante todas essas décadas, eu nem digo mais anos, e eu fazia também com os meus filhos, no meu relacionamento com eles. E eu vi essa mudança também dessa coisa de conseguir ter um certo controle e compreender o que era essa suposta dificuldade de aprender que eles tinham, de estudar e de cumprir o que a escola exigia. A ideia é um espaço físico para dar continuidade a esse trabalho de desenvolvimento da criança a partir do potencial que ela tem. Naquele momento, com aquela criança, eu enxerguei que toda criança tem um grande potencial, apesar de tudo que ela aparenta ser. E aí a minha vida, o meu propósito de vida até hoje é esse, e o IDEA é um espaço físico onde eu dou continuidade a esse trabalho num local físico. Gostaria que você tentasse resumir três grandes dicas, três grandes lições, né, que você poderia passar para os pais que têm filhos com alguma dificuldade de aprendizagem. Teria como tentar resumir isso? Tem sim. Bom, falando em 3 dicas de filhos com dificuldade de aprendizagem, a primeira delas é que você precisa olhar para o seu filho para além do que você imagina que ele seja, no sentido de que ver no seu filho que ali tem uma pessoa que ela tem personalidade, ela tem um estilo que pode ser diferente do seu. E isso é desenvolver uma certa empatia com o filho, a se comunicar com ele. Então, a primeira dica é que você escute. Escutar o sinal que o seu filho dá. E que esse sinal, na maioria das vezes, ele não é um sinal patológico. Não é uma dificuldade exatamente de aprendizagem na escola, né? Que a gente está falando mais no sentido do processo de aprendizagem na escola ou de desenvolvimento dele. Então, essa atitude que nós pais tomamos de escutar o filho
ele vai dizer mais para o pai por onde ele deve seguir do que propriamente qualquer teoria, qualquer prática pedagógica. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é você tentar se comunicar com ele, se conectar com ele pela linha de afeto que já existe do pai com o filho. Então, às vezes, você imagina que a escola, as exigências que as escolas fazem, elas estão sempre centradas em alguma coisa que é massificada. E o seu filho, ele é único. Se você tem 2 ou 3 filhos, você tem 3 pessoas diferentes. Para cada um você tem uma linguagem diferente, para cada um você tem uma forma de se comunicar diferente. E às vezes a escola não consegue atender e atingir esse perfil que é próprio dele. E a terceira coisa e a última coisa é você permitir que ele seja protagonista daquilo que é a vida dele. Muitas vezes nós pais decidimos que nós somos a autoridade, nós é que sabemos o que fazer e o que dizer. E muitas vezes a gente esquece de perguntar para a pessoa que é mais envolvida. Então a gente precisa olhar para o filho como uma pessoa em desenvolvimento e que essa pessoa pensa, ela é inteligente, ela sabe o que quer. E muitas vezes aquele que mais sabe o que quer e que é mais questionador, mais birrento, é o que mais briga, o que mais enfrenta, é aquele que tem mais capacidade de nos dizer por que caminho, qual é o melhor caminho que eu ofereço para ele. Então, é escutar, se conectar e atender essa necessidade dele, deixar que ele também seja protagonista de uma vida que é dele, que não é mais minha, como mãe ou como professora, né? Muito obrigado. Então, um grande abraço. Obrigado, doutora. Foi um prazer. Valeu.